Josi Gomes, de volta aos estúdios, prazer recebê-la, bem-vinda. Bom dia, Tiago, bom dia a todos. Bom dia. Josi, a gente pensa que, infelizmente, o que está acontecendo aí no leste europeu, com a guerra, essa briga da Rússia com a Ucrânia, com a OTAN, com as Nações Unidas, a União Europeia, isso de alguma forma tende a impactar a gente aqui no Brasil. Aí muita gente deve estar se perguntando, mas como? Por que isso? Queria que você explicasse um pouco mais dessa tal globalização. Exato, você tocou no ponto certo. A globalização é o grande X da questão. Hoje a gente não vive mais isolado, Praticamente nenhum país do mundo vive isolado. E temos sim uma relação muito forte com a Rússia e com todos os outros países, direto ou indiretamente. Principalmente porque o que nos liga fortemente é o petróleo, Então, o petróleo, o preço do petróleo também está relacionado, e a Rússia é um dos grandes fornecedores de petróleo. Muita gente deve estar se perguntando, nossa, mas o Brasil é independente, o Brasil não depende, não importa tantos produtos e não exporta. Qual é a relação que a gente tem efetivamente com esses países? O petróleo é um dos fatores, porque aumentando o petróleo lá fora, consequentemente, aqui tende a aumentar. Existe, inclusive, um risco da gasolina chegar até R$10. Exatamente. Eu estava lendo até uma reportagem numa rede internacional. O barril do petróleo em dezembro, o preço do barril do petróleo internacional estava a 80 e poucos dólares. Agora esse preço já ultrapassou a casa dos $130, Olha o efeito de tudo isso, A Europa, que depende diretamente do gás que é produzido pela própria Rússia, que passa inclusive pela Ucrânia, já está sofrendo bastante, Houve um aumento significativo nas contas de energia. Portugal, esse final de semana, viu filas quilométricas nos postos de combustíveis. A diferença é que o governo português está dando um voucher para todos os portugueses, todos aqueles que têm veículos, de €20. Você vai numa bomba de combustível e você tem €20 livre, gratuitamente, para você abastecer. Mas isso é um caso específico, isolado. Não podemos esquecer também, Josi, que o Brasil depende muito da Rússia, sobretudo nos fertilizantes. Sim. O Brasil, para quem não sabe, só produz 20% daquilo que é utilizado na agricultura, que é preciso ter um fertilizante para produzir, Queria que você explicasse também um pouco mais isso. Esse é um ponto. Nós somos um país que exportamos muito produtos agrícolas, Então, precisamos desse fertilizante para que essa produção não caia. E isso já está afetando, porque já tem atrasos da entrega desse fertilizante, possivelmente toda essa questão logística que a Rússia também, em função de todas as sanções que está vivendo, consequentemente vai afetar diretamente a entrega, a logística desses fertilizantes, que dependemos bastante para a produção. Então, vejam que não há nada totalmente separado. O que qualquer país sofrer, praticamente todos países sofrem em função de produtos tão específicos como falamos, especialmente o petróleo, a gente vai sofrer diretamente. Isso vai afetar no pão, em todos os alimentos mais importantes. A cadeia produtiva de uma forma geral, Exatamente. Porque se aumenta o petróleo, aumenta o combustível, se aumenta o combustível, aumenta o frete, se aumenta o frete, aumenta os impostos também. Se aumenta tudo isso, o empresário necessariamente vai ter que repassar o valor no produto. E a gente já vem também de uma crise, a inflação que foi significativa, a pandemia, toda essa crise sanitária que aparentemente parece ter sido controlada, mas a gente ainda tem números que nos deixam assim num estado de alerta. Então, assim, o momento, Tiago, é de ficar realmente assim com o pé no freio, administrar bem as finanças, cuidado com os investimentos, porque não é para amedrontar a dona de casa, o trabalhador de um modo geral, não, mas é porque realmente a gente pode sofrer em consequência de toda essa situação, E o pior é que a gente não sabe quando é que isso vai passar,
O grande dilema é esse, que as negociações elas não avançam, né? Muito pelo contrário, há um desrespeito nas relações internacionais, a gente vê claramente os civis, como você bem colocou, sofrendo, sendo atacados, sendo mortos, ou seja, a gente não sabe a proporção dessa guerra. A gente se pergunta também, nossa, mas não é só essa, existem outros países que vivem guerra, por que essa nos afeta tão diretamente? Porque essa afeta, fornece produtos vitais, como gás e como o petróleo, como falamos, aos outros países na qual a gente tem uma relação muito estreita. Nós falamos do pão, né? Vamos mostrar também a produção do trigo. Sim. Né? Também o Brasil importa muito trigo, sobretudo da Argentina, dos outros países sul-americanos também. O frango é um dos produtos que também a Rússia consome muito do nosso frango, então isso, ou seja, há um desequilíbrio sim na economia e a gente espera que as proporções não sejam tão, porque a gente já vem, né, num histórico complicado, com aumento de preços, mas o que a gente quer mesmo é que essa guerra, né, acabe, que essas pessoas parem tanto de sofrer e que esse sofrimento não se estenda mais ainda. Nós temos impactos a curto, médio e longo prazo, né? Isso. Infelizmente, o efeito é cascata, né? Isso, exatamente, você colocou bem os 3 tempos. A dificuldade agora é que a gente não vai sentir muito, né? Porque esses aumentos vão sendo dados de forma consecutiva e demoram um certo tempo, até porque a gente vem sofrendo aumentos significativos. Estamos também entrando num ano eleitoral, então isso também, de uma certa forma, pode... Pois é. Então... Ei, Lele, agora a gente pensa que as coisas iriam se acalmar, hein? Vou te contar, hein? Josi Gomes, obrigado mais uma vez, né? Bom rever você aqui no estúdio, que bom, né? O nosso papo sobre economia, sobre o nosso bolso, né? Agora, olho no olho. Prazer revê-la, viu? Até a semana que vem. Eu que agradeço e paz para todos nós, né? Que tudo isso passe logo. Se Deus quiser. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Josi Gomes.